Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e radiovintes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês o programa divino correspondente a este tempo final. E falaremos ao redor do tema o mistério do anjo de Jesus no último dia. Para ver o nosso tema, quero ler em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 9, onde nos diz assim: E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. As coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: olha, não faças isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Nosso tema é o mistério do anjo de Jesus no último dia. Podem sentar os presentes. Nesta ocasião, lemos uma passagem muito importante do livro do Apocalipse, onde nos mostra que Deus, que Jesus Cristo enviou um anjo mensageiro, um profeta mensageiro para revelar todas as coisas que em breve devem acontecer no tempo final, e é um mistério apocalíptico. O anjo. E quem é esse anjo de Apocalipse capítulo 22 e versículo 6? E se vamos receber o conhecimento de todas as coisas que em breve devem acontecer por meio desse anjo, necessitamos conhecer quem é esse anjo enviado de Jesus Cristo, para assim receber dele toda a revelação divina de todas essas coisas que em breve devem acontecer, porque de outra maneira não poderemos receber a revelação de Jesus Cristo que ele nos traz, a não ser que conheçamos quem é esse anjo. Agora, este mistério deste anjo deve ser entendido por todos os filhos e filhas de Deus. Vejamos em outros lugares onde Deus fala deste anjo. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Aqui temos a revelação de Jesus Cristo enviada por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. E, vejam vocês, é bem-aventurado quem lê e os que ouvem as palavras dessa profecia que o anjo do Senhor Jesus Cristo traz, porque estas pessoas têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, e por meio da revelação divina, a revelação de Jesus Cristo que este anjo mensageiro traz, os escolhidos de Deus obtêm o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim, no último dia, são chamados e juntados e preparados para serem transformados e raptados e ir à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, vejamos que este anjo mensageiro
tem uma identificação muito peculiar, e esta é que vem revelando as coisas que em breve deve acontecer, ou seja, que uma das coisas que o identifica é que vem revelando da parte de Jesus Cristo todas essas coisas que em breve devem acontecer, e vem com a revelação de Jesus Cristo para o último dia. E por meio desse anjo mensageiro, Jesus Cristo estará revelando à sua igreja todas essas coisas. Vejam vocês em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, o que nos diz. Agora também temos que ler Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, onde diz, o apóstolo São João diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Em que dia João estava? No dia do Senhor, que não é um dia de 24 horas, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos para os seres humanos, e 1000 anos dos seres humanos é como um dia diante de Deus. Nos diz São Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, e versículo 8, e também nos diz o profeta Moisés no Salmo 90, e versículo 4. Assim que, quando Deus diz sobre o último dia, se refere ao último milênio, ou seja, ao 7º milênio. E quando Deus fala dos últimos dias, se refere ao 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Por isso, São Pedro e São Paulo podiam dizer que Deus, o qual tinha falado aos pais do Antigo Testamento por meio dos profetas, São Paulo diz, em sua carta aos Hebreus, da seguinte maneira, e quero ler, diz, capítulo 1, versículo 1, em diante da carta aos Hebreus de São Paulo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Agora vejam como Deus, por meio de São Paulo, nos ensina que Deus falou por meio dos profetas no Antigo Testamento e depois falou pelo seu Filho Jesus Cristo. Quando? Nos últimos dias. E já transcorreram 2000 anos de Cristo até aqui. E São Paulo, da mesma forma que São Pedro, dizem que aqueles eram os últimos dias. Como podemos entender que sejam os últimos dias, os dias de Jesus Cristo, que tenham começado naquele tempo e já transcorreram 2000 anos e ainda estamos nos últimos dias? Porque um dia diante do Senhor é para os seres humanos como 1000 anos. E agora, últimos dias nos fala do 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Vem como a Escritura não se contradiz, e ainda estamos nos últimos dias. Mas nos dias de Jesus encontramos que quando ele tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e consequentemente começaram os últimos dias. E agora vejam vocês que a promessa da vinda do Espírito Santo sobre toda a carne começou no dia de Pentecoste, porque tinha começado já os últimos dias, porque essa é uma promessa para os últimos dias, ou seja, para o 5º, 6º e 7º milênio. Agora, encontramos que a voz de Cristo esteve falando aos seus filhos nestes últimos dias, depois de falar por meio de Jesus e por meio dos profetas do Antigo Testamento, depois falou por meio dos apóstolos e depois falou por meio dos 7 anjos mensageiros de cada uma das 7 eras da igreja gentia. Vejam vocês, na primeira era falou por meio de São Paulo, lá na Ásia Menor, na segunda era falou por Irineu, lá na França, lá na Europa, na terceira era falou por meio de Martin, lá na Europa também, na quarta era falou na Europa também por meio de Colombo, na quinta era falou por meio de Martinho Lutero, lá na Alemanha, na sexta era falou por meio de John Wesley, lá na Inglaterra, e na sétima era, isto foi na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta na Europa. Esteve Cristo falando por meio destes 5 anjos mensageiros, como tinha falado por São Paulo na primeira era da igreja gentia na Ásia Menor. E depois passou a América do Norte, onde falou por meio do reverendo William Marion Branham para a sétima era da igreja gentia. E vejam vocês como falou no idioma do mensageiro da sétima era, assim como tinha falado no idioma dos mensageiros das eras anteriores. E depois,
Neste último dia, no sétimo milênio, falaria por meio do seu anjo mensageiro, para nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer, aqui, na era da pedra angular e dispensação do reino. E agora, vejam vocês como em Apocalipse capítulo 1, o apóstolo São João foi transportado nessa visão apocalíptica, foi transportado ao último dia. E diz, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, no último dia, o sétimo milênio. São Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11 que estou lendo, diz: E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. O que escutou no dia do Senhor? Uma grande voz como de trombeta. Porque a grande voz de trombeta é para ser escutada quando? No último dia. No dia do Senhor, que é o sétimo milênio. Diz que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, assim como falou nos 2 últimos dias anteriores, assim como falou no 5º milênio e 6º milênio, que eram os 2 últimos dias anteriores ao último dia, ou seja, os 2 dias anteriores ou 2 milênios anteriores ao 7º milênio. E agora o 7º milênio é o último dia diante de Deus, é o dia do Senhor, é o dia do Filho do Homem, é o dia para o qual está prometida a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos. Pois Jesus Cristo, falando sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, dos que crerem em Cristo como seu Salvador e receberam o seu Espírito Santo, e depois morreram seus corpos físicos, para eles há uma promessa divina feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo em São João capítulo 6, versículo 39 a 40, que diz, o mesmo Jesus Cristo falando diz, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Para quando ele diz que a vontade de Deus é que sejam ressuscitados os mortos em Cristo que creram nele no tempo em que viveram? Pois a vontade de Deus é que sejam ressuscitados quando? No último dia. E esta é, pois, a vontade de Deus, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Assim que vejam vocês a grande bênção que há para os crentes em Cristo que partiram no tempo que lhes correspondeu viver. Há uma ressurreição prometida pelo próprio Jesus Cristo. Para quando? Para o último dia, ou seja, para o 7º milênio, que é o dia do Senhor. Também Jesus Cristo falou em São João capítulo 11, versículos 24 ao 26, Marta disse a Jesus, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Marta disse falando sobre Lázaro, porque Jesus disse que Lázaro ia ressuscitar. Vejam vocês, versículo 23 em diante diz, disse Jesus, seu irmão ressuscitará. Respondeu Marta, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia, porque Marta sabia que Lázaro ressuscitaria no último dia, porque Jesus Cristo tinha pregado que ele os ressuscitaria a todos os crentes nele que iriam morrer em seus diferentes tempos. Ele disse que os ressuscitaria quando? No último dia. E Marta tinha aprendido bem a lição, o ensinamento de Cristo, do último dia e da ressurreição para os mortos em Cristo. Mas agora vejam, Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Quem são os que, mesmo que estiverem mortos, viverão? Serão ressuscitados incorruptíveis. E ainda antes da ressurreição, pois eles são mortos. Somente o que morreu foi o corpo físico, mas eles estão vivendo no paraíso, em seus corpos teofânicos da 6ª dimensão. E agora diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto?
Não morrerá eternamente a pessoa, o corpo da pessoa, porque no último dia Cristo os ressuscitará em corpos incorruptíveis, em corpos eternos, e nós que vivemos seremos transformados, conforme as promessas de Jesus Cristo. Agora vejam que essas são promessas divinas, e encontramos que o apóstolo São Paulo nos fala dessas promessas divinas e nos diz que a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos será para o tempo da trombeta final. Aqui encontramos novamente a trombeta. E vamos ver em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 49 em diante diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Por quê? Teremos um corpo teofânico e um corpo eterno para viver por toda a eternidade. A imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isto é, para os crentes em Cristo que lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receberam seu Espírito Santo. E assim nasceram de novo, como Cristo disse a Nicodemos que era necessário. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Para poder ser parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz: e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, que estando nós vivendo nesses corpos mortais, não podemos viver eternamente. E estando vivendo nesses corpos mortais, estes corpos mortais não podem permanecer sem ver corrupção. Tem que morrer e depois ver corrupção estes corpos mortais, porque são corpos temporários. São corpos que foram dados a nós na permissiva vontade de Deus. Este não é o corpo eterno que Cristo prometeu para cada um de nós, mas Deus nos deu o privilégio de vir à Terra nestes corpos mortais e ter essa única experiência, a qual não se repetirá, na qual, vejam vocês, nós chegamos a este planeta Terra nestes corpos mortais para fazer contato com a vida eterna, para fazer contato com Cristo em seu programa correspondente ao tempo, à era que nos corresponde viver a nós neste tempo, como também os que viveram no passado tiveram que fazer contato com o programa divino que estava sendo manifestado em cada era, onde Deus enviou cada anjo mensageiro, através do qual Cristo esteve manifestado em Espírito Santo e falando por meio de cada anjo mensageiro e chamando e juntando os seus escolhidos em cada era. E agora, para o que nós estamos aqui na Terra? Para fazer contato com Cristo, a vida eterna, recebê-lo como nosso Salvador e receber seu Espírito Santo, e assim fazer contato com Cristo em nossa era, a era correspondente ao último dia, e ser preparados para sermos transformados no último dia e obter assim o corpo eterno que Cristo prometeu para cada um de vocês e também para mim. Agora vejam vocês como Cristo chama junto a seus escolhidos neste último dia. Eles ouvem a voz de Cristo. Cristo disse numa ocasião, em São João, capítulo 10 e versículos 14 em diante, disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do aprisco hebraico, do povo hebreu, são gentios. A mim me convém agregá-las também, elas também ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E agora, como será que escutarão a voz de Cristo, as ovelhas de Cristo, e haverá um rebanho e um pastor? As ovelhas de Jesus Cristo que o Pai lhe deu? Vejam vocês, escutam a voz de Cristo por meio do anjo mensageiro de cada era, e são chamadas e juntadas no aprisco de Cristo na igreja de Jesus Cristo, em cada etapa da igreja de Jesus Cristo. E, em nosso tempo no qual vivemos, as ovelhas do Senhor, os filhos e filhas de Deus, são chamados e juntados na era da pedra angular, no aprisco, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, para o último dia, a voz de Cristo estará como uma grande voz de trombeta, chamando e juntando todos os seus escolhidos. Por isso, João, apóstolo, a escutou no dia do Senhor como uma grande voz de trombeta. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu vi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia... Como dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. É a voz de Jesus Cristo falando à sua igreja no último dia. E em Apocalipse capítulo 4,
Versículo 1 nos diz: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. E agora em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante nos diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou? O seu anjo mensageiro. Para quê? Para revelar, para mostrar essas coisas que em breve devem acontecer. E em Apocalipse 22, versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Agora vejam como a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, estaria no último dia falando à sua igreja por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, e estaria revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim é como a voz de Cristo, que é a grande voz de trombeta, a trombeta final, estaria nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E essa é a mesma grande voz de trombeta, a trombeta final, da qual nos fala o apóstolo São Paulo aqui, diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, não todos dormiremos. É um mistério do reino de Deus. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Porque para os escolhidos de Deus não existe a morte, mas somente dormem. Porque seu corpo físico é o que morre, mas na ressurreição receberão um novo corpo. Serão despertados do sono e despertarão em um novo corpo, porque os santos de Deus não morrem, mas que continuam vivendo no paraíso, na sexta dimensão, no corpo teofânico que receberam quando receberam o novo nascimento. E agora, vejam vocês como para o tempo final nos diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, veio uma transformação para os nossos corpos. Seremos transformados em nossos átomos e teremos um corpo incorruptível e imortal, o qual será para toda a eternidade. Esse é o corpo na perfeita vontade de Deus, que Deus predestinou desde antes da fundação do mundo, para cada um de vocês e para mim também. Mas esse corpo o recebemos no último dia, conforme a promessa divina, quando a trombeta final, grande voz de trombeta, que a voz de Cristo estiver falando à sua igreja no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, e estiver revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E essa voz de grande voz de trombeta estará falando por meio do seu anjo mensageiro à sua igreja. E assim é como a revelação de Jesus Cristo estará manifestada no último dia no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E Cristo estará revelado por meio do seu anjo mensageiro no último dia, falando à sua igreja com essa grande voz de trombeta e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia, assim como esteve velado e revelado em cada anjo mensageiro falando às suas ovelhas nas diferentes eras. No último dia estaria na era da pedra angular, falando à sua igreja e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Vimos que, assim como houve também um território onde Cristo esteve falando por meio do mensageiro de cada era, também para o último dia há um território onde Cristo estaria falando por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim estaríamos escutando a voz de Cristo como essa grande voz de trombeta que aparece em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11 e Apocalipse capítulo 4, versículo 1. E 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 55. Agora vejam vocês tudo o que ocorre no tempo da grande voz de trombeta, ou trombeta final. Diz: mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará. Agora, em que tempo é que virá a transformação? A ressurreição dos santos que partiram e a transformação, a nossa transformação, a final trombeta. E a trombeta é a voz de Cristo. Quando Cristo estiver falando sua mensagem final por meio do seu mensageiro final, por meio do seu anjo mensageiro, quando estiver falando à sua igreja a mensagem final, a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem para a dispensação do reino,
ocorrerá a ressurreição dos mortos e a transformação de nós, os que vivemos. Por meio dessa mensagem, Cristo estará revelando à sua igreja neste último dia o mistério da sua vinda, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Sua vinda, a vinda do Filho do Homem com seus anjos neste tempo final. Todo esse mistério escondido nestas escrituras proféticas correspondentes ao último dia e à vinda do Filho do Homem. Vejam vocês, todos estes mistérios serão revelados à igreja do Senhor Jesus Cristo por meio de Jesus Cristo, em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. E assim é como, no último dia, seriam chamados e juntados todos escolhidos de Deus no território correspondente ao cumprimento da era da pedra angular e dispensação do reino sendo aberta neste tempo final. E esse território é a América Latina e o Caribe. A América Latina e o Caribe têm a maior bênção que alguma nação possa ter. Tem a bênção de ter os escolhidos de Deus correspondentes à era da pedra angular e dispensação do reino no seu começo, onde estão sendo chamados e juntados e colocados no templo espiritual de Cristo, no lugar santíssimo desse templo espiritual. Portanto, a América Latina e o Caribe têm esperanças de estar no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo com os latino-americanos e caribenhos que vivem neste último dia. E agora, o mistério do anjo de Jesus, vejam vocês, é o mistério do instrumento de Jesus Cristo, do anjo mensageiro de Jesus Cristo, do profeta mensageiro de Jesus Cristo enviado no último dia, onde Jesus Cristo estaria velado e revelado, manifestado, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, revelando-as por meio do seu anjo mensageiro. Esse anjo mensageiro é o último profeta que Deus envia à terra. É o profeta da última dispensação, da dispensação do reino, que vem revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer na dispensação do reino e na era da pedra angular neste último dia, ou seja, no sétimo milênio. Agora, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio e, consequentemente, no primeiro século do sétimo milênio. Para quê? Para estar escutando a voz de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, clamando. E os 7 trovões emitindo suas vozes, e por meio desses 7 trovões, que a voz de Cristo nos falando, e estar escutando a revelação do sétimo selo, escutando o mistério do sétimo selo sendo revelado à igreja de Jesus Cristo, ou seja, o mistério do sétimo selo, que é o mistério da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Agora vejam a bênção tão grande que Cristo tem neste último dia, por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro para toda a América Latina e o Caribe com todos os seus habitantes. E no meio dos latino-americanos e caribenhos também Cristo teria os escolhidos do último dia, os escolhidos dos quais fala em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, onde nos diz: e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e os quais ajuntarão seus escolhidos. Os escolhidos dentre os gentios, dentre a igreja gentia, são os escolhidos que no último dia seriam chamados e colocados no corpo místico de Cristo, e com ele se completaria a igreja do Senhor Jesus Cristo, para depois os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos, e nós que vivemos sermos transformados e estar com nossos corpos eternos para viver com Cristo por toda a eternidade, para estar aqui na terra de 30 a 40 dias nesses corpos eternos, onde Deus estará realizando uma obra curta, onde o poder de Deus estará manifestado em toda a sua plenitude, e depois iremos daqui à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial, onde receberemos os galardões por todos os trabalhos que realizamos no reino de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós os que vivemos neste tempo e os que viveram
em eras passadas. Agora veja o mistério do anjo de Jesus no último dia. O mistério é que esse é o profeta mensageiro que no último dia seria o instrumento de Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo estaria manifestado em carne humana, falando à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso é que o apóstolo São João, em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10, quis adorar o anjo do Senhor Jesus Cristo, diz: e disse-me o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E em Apocalipse capítulo 22 e versículo 8 ao 9 diz, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Agora vejam como o anjo de Jesus Cristo não aceitou a adoração de João, e disse, adora a Deus. Agora vimos como para o último dia Jesus Cristo enviaria o seu anjo mensageiro. E agora, continuando, nas palavras de São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, vejam vocês, ele nos disse que será a final trombeta, num abrir e fechar de olhos, diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, em corpos eternos, e nós seremos transformados. Ou seja, teremos uma mudança, e assim, de ser pessoas num corpo mortal, corruptível e temporário, seremos mudados em nossos corpos a um corpo imortal e incorruptível, para viver por toda a eternidade. Continua dizendo, pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Aí termina a morte para os escolhidos de Deus, aí termina a morte dos corpos físicos dos filhos e filhas de Deus, porque teremos um corpo eterno e glorioso e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Agora, vejam vocês como, para o último dia, está prometida essa trombeta final, que é a mesma grande voz de trombeta, a voz de Cristo no último dia, no dia do Senhor, falando ao seu povo, à sua igreja, às suas ovelhas e revelando o mistério maior de todos os mistérios, o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Também, em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17, São Paulo nos fala deste grande evento da ressurreição dos mortos e a transformação, a nossa transformação, e nos diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, daqueles que já morreram quanto aos seus corpos físicos, diz, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, vejam, a promessa para os que ficaram até a vinda do Senhor e que estiverem vendo a vinda do Senhor, diz, dizemos-vos isto pelas palavras do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não seremos primeiro, não nos adiantaremos, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, aqui está a trombeta de novo,
descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Agora vejam a promessa divina para os escolhidos de Deus para o corpo místico do Senhor Jesus Cristo no último dia. É a segunda vinda de Cristo com a trombeta final, grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, sendo falada essa mensagem por Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Porque Jesus Cristo estará em seu anjo mensageiro, Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado em seu anjo mensageiro, falando à sua igreja, e chamando e juntando todas as suas ovelhas, todos os seus escolhidos, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. E assim é como Cristo estará atuando no último dia por meio do seu anjo mensageiro. O mistério do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, já ouvimos. Este é o último profeta de Deus. Esse é o profeta da dispensação do reino, ou seja, que é um profeta dispensacional. Por isso é que Cristo, quando falou da vinda do Filho do Homem, falou que seria como nos dias de Noé, onde houve um profeta dispensacional, o profeta Noé, e onde o mundo pré-diluviano tinha chegado ao seu final. E falou também dos dias de Ló, e disse que assim seria a vinda do Filho do Homem e os dias em que o Filho do Homem se manifestaria. Agora, nos dias de Ló, houve também um profeta dispensacional, qual foi Abraão. E Sodoma e Gomorra, que representa o reino dos gentios para o tempo final, tinha chegado também ao seu final. E agora vejam vocês, assim como o mundo pré-diluviano tinha chegado ao seu final naquele tempo, e o mundo de Sodoma e Gomorra tinha chegado também ao seu final, e houve um profeta dispensacional naquele tempo para o último dia, quando a humanidade, quando o reino dos gentios tiver chegado ao seu final, haveria um profeta dispensacional aqui na terra, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, pregando uma mensagem dispensacional, a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora vimos este mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo. Vou pedir por aqui ao reverendo Eloy que me passe o jornal em que foi anunciada a atividade de hoje, se tem à mão, se não eu tenho ali na minha bolsa, ali quero ler algumas coisas que estão ali para que vocês vejam as coisas que estão acontecendo neste último dia, e para que vocês percebam como chegamos ao último dia, ao dia do Senhor, ao sétimo milênio, sem a humanidade perceber que já estamos vivendo no último dia. O calendário que se usa atualmente está atrasado por causa das mudanças que sofreu através das diferentes etapas pelas quais a raça humana passou. Mas a pergunta é, e o calendário de Deus terá se atrasado? Alguém terá atrasado o calendário a Deus? A Deus ninguém pode atrasar o calendário, portanto o calendário de Deus não está atrasado. E conforme o calendário de Deus, o que Ele tem para fazer no último dia, no dia do Senhor, no sétimo milênio, Ele já começou a fazê-lo. Mesmo que esteja atrasado o calendário da raça humana, mas o de Deus não está atrasado. Assim que é melhor que caminhemos ao compasso do calendário de Deus e vejamos as coisas que estão prometidas para o último dia, porque conforme essas coisas que são prometidas é que Deus estará atuando neste último dia. Agora vejam as perguntas que foram formuladas aqui no jornal, as quais nessa tarde foram respondidas em tudo que vocês escutaram. O que significa a palavra anjo na Bíblia? Anjo,
é um profeta mensageiro enviado por Deus. Os 7 anjos que aparecem em Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, os 7 anjos das 7 igrejas são os 7 anjos mensageiros, os 7 homens enviados por Deus para as 7 eras da igreja gentia e foram representados nos pastores dessas 7 igrejas da Ásia Menor. E as 7 igrejas da Ásia Menor foram tipo e figura das 7 etapas pelas quais passaria a igreja do Senhor Jesus Cristo na dispensação da graça. E depois passaria a igreja a dispensação do reino e a era da pedra angular. E agora, vejam vocês, um anjo é um mensageiro. Para a primeira era, tivemos um anjo mensageiro que foi São Paulo. Para a segunda era, tivemos um anjo mensageiro que foi Irineu. Para a terceira era, tivemos um anjo mensageiro que foi Martim. Para a quarta era, tivemos um anjo mensageiro que foi Colombo. Para a quinta era, tivemos um anjo mensageiro que foi Lutero. Para a sexta era, tivemos um anjo mensageiro que foi John Wesley. Para a sétima era, tivemos um anjo mensageiro que foi o reverendo William Marion Branham. E para a era da pedra angular, teríamos o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta da dispensação do reino. Um anjo mensageiro é um homem enviado por Deus para uma era ou para uma dispensação. Porque anjo é um enviado e um profeta enviado para uma era ou para uma dispensação é o anjo mensageiro dessa era ou dessa dispensação. Agora, vejam vocês a esse anjo mensageiro, a esse profeta mensageiro vem a mensagem de Deus para essa era ou para essa dispensação e ele a prega e assim revela a todos os filhos e filhas de Deus. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Para cada era, a revelação divina, a mensagem de Deus, veio por meio do mensageiro de cada era. A segunda pergunta é: por que Jesus envia seu anjo e não vem ele? Porque ele sempre esteve se manifestando por meio dos seus anjos mensageiros. Ele veio 2000 anos atrás em carne humana e realizou sua obra como Cordeiro de Deus morrendo na cruz do Calvário, e depois enviaria anjos mensageiros, profetas mensageiros, assim como tinha feito no Antigo Testamento, e por meio deles estaria falando às suas ovelhas, chamando-as e as juntando em cada etapa da sua igreja gentia. E neste último dia enviaria seu anjo mensageiro, o mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular, com a mensagem do evangelho do reino, e com essa mensagem são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus deste último dia. Que diferença há entre Jesus e seu anjo? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio à Terra 2000 anos atrás, e o anjo de Jesus Cristo é o seu profeta mensageiro enviado com a revelação de Jesus Cristo para este último dia. Ou seja, que Jesus Cristo envia o seu profeta mensageiro neste tempo final. Por isso, João apóstolo quis adorar o anjo e o anjo não permitiu. Por que João quis adorar o anjo em Apocalipse capítulo 19, versículo 10 e Apocalipse 22, versículo 8? Porque viu Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro e pensou que podia adorar o anjo mensageiro de Jesus Cristo. E isso contaria como estar adorando a Jesus Cristo, como estar adorando a Deus. Mas o anjo disse que não era assim. E agora, vejam vocês, João apóstolo não era um homem ignorante quanto ao conhecimento das coisas de Deus. Ele sabia que não podia adorar nenhum homem nem nenhum anjo, mas ele viu Jesus Cristo velado e revelado em seu anjo mensageiro. Ele viu a manifestação de Jesus Cristo prometida para o último dia como Filho do Homem, Filho de Davi, em seu anjo mensageiro.
e quis adorá-lo. Ouviu, viu Jesus Cristo manifestado em seu anjo mensageiro como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação, e quis adorá-lo, mas o anjo disse: olha, não faças, adora a Deus. Agora, vejam vocês, outra pergunta. A quinta pergunta diz: que diferença há entre um profeta e um anjo, segundo Apocalipse capítulo 22, versículo 6? Um anjo, literal do céu, é um ser de outra dimensão, da sexta dimensão. Agora, um anjo mensageiro, enviado à igreja de Jesus Cristo, é um profeta mensageiro com uma mensagem, o qual vem em carne humana para a era e dispensação em que Deus o envia. E esse é um profeta, um enviado por Deus, para trazer a mensagem de Deus para esse tempo. E esse profeta é mencionado na Bíblia como um anjo de Deus ou de Jesus Cristo. Mas também estão os anjos do céu que não têm corpos físicos, visíveis e terrenos, como estes profetas de Deus, quando são enviados à terra, têm. Qual é a missão do anjo de Apocalipse 22:6? Ou seja, do anjo de Jesus Cristo, o qual Cristo diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6? E disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Sua missão é mostrar a todos os escolhidos de Deus todas essas coisas que em breve devem acontecer, e isso o faz com a mensagem do Evangelho do Reino, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá. E com essa mensagem, ele chama e junta a todos os escolhidos de Deus, e isso é Cristo, através do seu anjo mensageiro, realizando essa obra que ele prometeu para este último dia. Sua missão é encontrar os escolhidos de Deus do último dia. E isso faz com a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da trombeta final. E os chama e os junta na era da pedra angular e revela todas estas coisas que devem acontecer. E assim revela o mistério da segunda vinda de Cristo. E assim são preparados os escolhidos de Deus para serem transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Vejam, a missão deste anjo para este último dia é a missão de chamar e juntar os escolhidos com a mensagem do Evangelho do Reino e prepará-los com essa mensagem para serem transformados e raptados para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Houve outros anjos mensageiros em outro tempo, segundo Êxodo 23, versículo 20 ao 23. No tempo de Moisés esteve o anjo do Senhor, que é o mesmo Jesus Cristo, em seu corpo teofânico. Mas os profetas foram mensageiros de Deus também, que são tipificados em anjos. E os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia são os 7 anjos mensageiros, ou 7 homens mensageiros de Deus enviados à igreja de Jesus Cristo nas diferentes eras. E para o último dia temos a promessa da vinda do anjo de Jesus Cristo, ou seja, do profeta de Jesus Cristo para o último dia, para a dispensação do reino e 7º milênio. Como conheceremos esse anjo? Pois, fácil. Porque vem dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E é o mensageiro que vem pregando a mensagem do Evangelho do Reino. Vem pregando a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Não anunciando que virá Jesus Cristo, mas anunciando que essa promessa já está cumprida.
E assim é como o anjo de Jesus Cristo vem pregando a mensagem do Evangelho do Reino e revelando à Igreja do Senhor Jesus Cristo a vinda de Jesus Cristo à era da pedra angular, em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. E assim mostra à Igreja de Jesus Cristo a vinda e manifestação de Cristo por meio do seu anjo mensageiro como leão, da tribo de Judá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E assim é como a Igreja de Jesus Cristo recebe a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá. Este mistério seria aberto e cumprido na América Latina e o Caribe, no Ocidente, onde os escolhidos de Deus estariam e veriam sua vinda. Sua vinda por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular, dispensação do reino, clamando como quando um leão ruge e os 7 trovões emitindo suas vozes. E Cristo nos falando com essa grande voz de trombeta e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Assim é como escutaríamos a voz de Jesus Cristo no dia do Senhor. No último dia, por meio do seu anjo mensageiro. Sempre ele tem que ter um instrumento, um véu de carne, para assim falar à sua igreja. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho do mistério do anjo de Jesus. Essas 8 perguntas que estavam aqui anotadas foram respondidas, e para ter mais informação sobre este tema e ter conferências similares a estas, conferências impressas em folhetos e também em fitas cassete e também em vídeos, podem se comunicar com o reverendo Eloy Liberato Ugarte ao caixa postal 450, CEP 39300, Acapulco, Guerreiro, República do México. E também podem chamar ao telefone 4161-26 e receberão literatura completamente grátis e obterão assim mais conhecimento sobre o mistério do anjo de Jesus e das coisas que este anjo estaria falando neste último dia. Vamos deixar o reverendo Eloy Liberato Ugarte para continuar e dar mais informação a vocês, rádio ouvintes, e assim que vocês possam anotar este endereço e telefones e possam telefonar ou escrever ao reverendo Eloy Liberato. Que Deus os abençoe e guarde, amados amigos presentes e rádio ouvintes, e com vocês, o reverendo Eloy Liberato.